Bem, então a gente ainda está aqui, nossa amiga Verinha ainda não chegou, deve ter se perdido aí nos corredores. Então nós não vou entrar assim propriamente no estudo, mas vamos ficar conversando um pouquinho aqui, que o nosso assunto é lá da Oidinha, boa noite, querida, seja bem-vinda. O nosso assunto é da Revista Espírita, do ano de 1858, do mês de março, onde Kardec vem fazendo uma explanaçãozinha, uns esclarecimentozinhos assim, bem interessantes, a respeito de magnetismo e espiritismo. Mas antes da gente entrar propriamente nesse assunto, né, porque seria o assunto da Verinha, o tema da Verinha, e ela vem aí com o trabalho já preparadinho, a gente vai entrar aqui numa outra situação. Nós vamos lá no dicionário do Paliano Júnior, que é assim, um dicionário de filosofia espírita, e tem assim informações importantíssimas para todos nós a respeito de tudo que se refere à doutrina espírita. E ele tem lá definições de magnetismo, assim, esclarecimentos assim bem importantes, bem legalzinho da gente ter o conhecimento antes da gente entrar propriamente no estudo. E ele diz para nós assim: magnetismo, designação comum às propriedades características dos campos de influência magnética das pessoas, dos animais e das coisas. Então, resumindo isso aí, a gente vai entender que magnetismo é a energia individual que cada um de nós, seres humanos, cada animal e cada objeto, cada coisa, né, como ele diz aqui, possui. Então a gente já sabe aí que tudo tem a sua energia individual. E ele continua: considera-se magnetismo a influência exercida por um indivíduo ou um grupo de indivíduos na vontade ou na organização de outrem. Propriedade de influenciar psíquica e organicamente. Chamamos magnetismo um fenômeno oficialmente aceito e utilizado pela ciência, que pertence à física e se define como sendo a propriedade essencial do ímã, né? Então aquela capacidade que o ímã tem ali de atrair os objetos, né, que a gente conhece, é esse magnetismo que a ciência estuda. E em doutrina espírita nós conseguimos também, chegaram à conclusão, Kardec, com as suas pesquisas, que existe em cada um de nós essa capacidade que a gente tem, que ele está falando aqui também, de influenciar uma pessoa, de influenciar, como ele falou aqui, né, influência exercida por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos, na organização da vontade de alguém. E a gente sabe que tanto sofre essa influência, como a gente também influencia. E aí ele continua aqui para nós: há a variedade humana, a qual Mesmer chamou de magnetismo animal. O conhecimento do magnetismo é muito antigo e ele existe há tanto tempo quanto o homem. Então, desde que existe o mundo, desde que existe o universo, o magnetismo já existe. Ele foi usado na pré-história, como indicam as pinturas rupestres. Foi a base da ciência dos antigos egípcios e os seus baixos relevos. Vemos cenas de imposição das mãos. E aí ele vinha agora contando vários fatos, né, várias situações, várias cenas que mostram essa ação desse magnetismo. E ele diz assim: o faraó Neterquet-Zoser, gente, o nome é complicado, viu? Eu não sei nem pronunciar isso direito mesmo. Eu estou pronunciando como está escrito. Neterquet
Zoser, da terceira dinastia, curava assim as pessoas e com tal sucesso que foi divinizado ainda quando vivo. Olha só que interessante, através desse magnetismo individual que cada um possui. Esse procedimento foi perdido com o incêndio da Biblioteca de Alexandria, e fazer a mínima menção que fosse ao fato conduzia a fogueiras da Inquisição. Quer dizer, proibido você falar, né? Se você falasse lá que o faraó, tal lá, esse nome complicadinho aí, tivesse fazendo uso do seu magnetismo para curar as pessoas, já sabia que você ia lá para a fogueirinha, ia ser assadinho lá na fogueira da Santa Inquisição. Ainda tem o nome de Santa Inquisição, mas vamos lá. E o Palhano continua dizendo para nós: o magnetismo atravessou a Idade Média e chegou a Mesmer, que os restabeleceu quanto à sua aplicação na medicina, e ao Marquês de Puységur, que concebeu um sistema prático de utilização desse método. A partir do magnetismo, outras possibilidades foram surgindo, como a sugestão mental, a hipnose e muitas outras técnicas. E aí ele está como referência aqui o livro de Dalven, que tem como título Os Poderes da Hipnose. E aí ele vem falando também do magnetismo animal. O que seria esse magnetismo animal? Expressão empregada pela primeira vez pelo jesuíta Kitcher para designar uma espécie de energia emitida pelo corpo humano e que produz efeitos fotoquímicos, terapêuticos, mumificadores, etc. Fluido magnético. É interessante, né? Segundo Mesmer, trata-se da força vital de que são dotados certos indivíduos que propicia uma série de fenômenos paranormais ou de ordem psicossomática. Um poder derivado do fluido universal e contido em um ser vivo, ou seres humanos, ou vegetais, ou animais. E aí ele fala do magnetismo curador, que já é uma coisa mais específica. E ele diz para nós: faculdade de cura através do emprego dos recursos magnéticos, seja pelo contato, imposição das mãos, que algumas pessoas possuem em grau mais ou menos elevado, pela magnetização ou fluidificação da água, pelo olhar magnético, pelo passe, pela irradiação mental, hipnose. É o chamado magnoterapia. É a mediunidade de cura. E ele dá aqui também referências de estudar. Então, magnoterapia, impressão produzida na película... Não, aqui já é outra coisa, desculpe. A magnoterapia é o tratamento que é feito através desse magnetismo que todos nós possuímos. E aí é o que ele diz aqui. Em algumas pessoas, esse poder é um pouco maior, que são os chamados lá que possuem a mediunidade de cura. Então, o que a gente deduz disso aqui? Resumindo nessa explicação bonita aqui do Palhano Júnior, que todos nós temos essa energia. E aí, então, na Revista Espírita, né, a Verinha não apareceu, acho que ela perdeu a sala. Qual é a sala que tinha que entrar aí pelos corredores do Pautal? Nós vamos então continuar aqui. E assim que ela chegar, gente, eu vou passar para ela, porque o estudo é dela. Então aqui na Revista Espírita, aliás,
mas só nessa de 1858, né, em toda a coleção das revistas espíritas de todos os anos, nós vamos encontrar vários textos de Kardec falando a respeito de magnetismo e espiritismo, porque lógico que tem a ver muito um com o outro. Opa, chegou, que bom, chegou a Verinha, ainda bem que eu nem cheguei a começar, tá vendo? Acho que ela agora encontrou a nossa salinha. Tudo bem, Vera? Deve estar cansada, né? Ficou perdida aí pelos corredores, procurando a porta. Eu vou liberar para você, minha querida. Não cheguei a iniciar, não. Estava só explicando aqui, dando uns conceitos do Paliano Júnior, do Dicionário de Filosofia, a respeito de magnetismo. É todo o seu estudo. Deus te abençoe. Segue lá. Boa noite, gente. Graças a Deus. É assim mesmo. Quando o companheiro não chega, façam a leitura do Evangelho, a prece, e vão lendo o texto. Porque aí todo mundo já entra na vibração. Eu liguei para a Vânia, porque eu não conseguia chegar aqui, estava ainda trabalhando, atrasei. Falei, Vânia, avisa alguém, porque eu não tinha nenhum telefone de vocês, que agora eu serei, vou botar ainda no celular. E a gente aí vai pegando o estudo dessa forma, né? Então a nossa companheira já trouxe para todos vocês, boa noite, oi Dinha. Olha, a lista de vocês sai hoje, o Jaito deve colocar esses dias aí, tá? Os próximos estudos dos senhores. Esse mês, ele deve botar lá. Bom, ela já trouxe para vocês um estudo, quer dizer, uma definição, pelo menos, né, do nosso companheiro Paliano Júnior a respeito dessa questão do magnetismo. É importante que a gente não esqueça, não deixe de falar de dois livros importantes para esse estudo. Um deles não é um livro espírita, é um livro da editora Pensamento, de Heitor Durville, com 2 L's, Magnetismo Pessoal. Por que eu gosto de trazer isso? Apesar de o texto aqui falar da ligação do magnetismo e do espiritismo. Eu gosto de trazer porque é a visão, né, de como todos nós temos magnetismo e como a questão da própria, como a matéria é constituída, os átomos e tudo, como é que tudo é energia e tudo passa energia. Então, ele traz para nós que homens e mulheres sempre trouxeram no coração um secreto desejo de inspirar simpatia, atrair amizade, galgar posições de destaque, conquistar a fortuna, o bem-estar físico e moral, para realizar seus sonhos de felicidade. Realmente não se compreende que, sendo a natureza tão bela e cheia de atrativos, vivamos a maioria das vezes acabrunhados, mergulhados no mais profundo desalento, quando o certo é que deveríamos sentir-nos cheios de energia, de vigor, de alegria, proporcionando aos demais as benéficas irradiações dessas virtudes. Mas como poderíamos enfrentar as necessidades da vida, as moléstias, as vicissitudes, sem nos sentirmos abatidos e derrotados? E aí o companheiro Heitor Durville traz que o magnetismo pessoal é um poder que todos possuímos em estado latente ou desenvolvido, e que é a verdadeira chave do segredo dos homens de sucesso, que atraem simpatias, auxílio dos poderosos e dos humildes, que removem obstáculos com facilidade, ou é a arte de ser feliz, né, sem artes mágicas, mas sim superando a si mesmo, né? E ele coloca um conceito de William James, que em comparação com o que deveríamos ser, só empregamos uma pequena parte dos nossos recursos físicos e mentais. O homem possui qualidades de diversas espécies, das quais habitualmente não usa, né? E entre essas qualidades, o homem habitualmente não usa, está o magnetismo pessoal.
né? Então, ele traz para nós isso, né, nesse livro, mostrando que o bem-estar físico aliar o bem-estar moral mediante até exercícios e disciplina facilmente executáveis. Então, ele mostra para nós essa parte, né, o olhar magnético. A gente até diz, aquele olhar 43, o olhar 60, não sei das quantas, eu não resisti, tu me olhou de um jeito, eu me senti pesado, eu me senti atraída, né? Ou então, meu Deus do céu, quando fulano passa por mim, eu me balanço, me sinto mal, né? Esse tudo é a função do magnetismo. E o outro é o magnetismo espiritual, do companheiro Micaelos com CH. Se alguém puder botar esses dois nomes aí na área de texto, eu agradeço. Magnetismo pessoal, de Heitor Durville, né? Com 2 L's. Oi, Cristal, obrigado. E Micaelos, magnetismo espiritual. Já Micaelos, no magnetismo espiritual, ele traz, né, a história, a evolução, os sábios investigadores, as experiências, as aplicações de curas de enfermidades, as diferenças e concordâncias entre magnetismo e espiritismo e as relações com o espiritismo. É da FEB. Então, nós vamos ver aqui que ele aproveita do Livro dos Espíritos a pergunta 388, entre os seres pensantes, quer dizer, a resposta, né? Há ligação que ainda não conheceis, e o magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Então, é importante que a gente leia um pouco sobre isso, né? Nós temos que nos aprimorarmos, porque até o sonambulismo, as questões da emancipação da alma, da influência de um espírito sobre nós, tudo se dá através das ideias parecidas, das ligações do passado, que são marcadas pelo magnetismo, né? Pelo magnetismo. Então, vamos vendo que desde o século XVII essa questão do magnetismo é muito mais estudada. E como diz aqui o texto para nós, quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que esta descoberta, se assim a podemos chamar, iria desferir um golpe de morte no magnetismo, e que aconteceria como nas invenções, a mais aperfeiçoada faz esquecer sua predecessora. Tal erro não tardou a se dissipar e prontamente se reconheceu o parentesco próximo das duas ciências, das duas ciências, com efeito baseando-se ambas na existência e nas manifestações da alma, longe de se combaterem, podem e devem se prestar mútuo apoio, né? Mútuo apoio. E ele diz aqui, elas se completam e se explicam mutuamente, né? É um mútuo. Entretanto, seus respectivos adeptos discordam em alguns pontos. Certos magnetistas, né, ainda não admitem a existência ou pelo menos a manifestação dos espíritos. Pensam que podem tudo explicar só pela ação do fluido magnético, opinião que nos limitamos a constatar, reservando-nos para discutir mais tarde. Isso nos traz o nosso companheiro, né, nesse texto que Allan Kardec assina. Então nós podemos parar aqui um pouquinho e ver que hoje o nosso cuidado é com a fidelidade doutrinária e não mais com essa preocupação, né, do magnetismo. A gente sabe que tudo que a gente trabalha está ligado à energia, e magnetismo é esse poder de atrair ou repelir, né? Mas essa ligação energética entre os seres. Se nós formos ver, né, há o e-mail e os correios. Tudo
não esquecidos, né, das modificações. Mas a gente não pode esquecer que a gente usa e-mail, mas os correios não morreram, se atualizaram. Tem coisa que só dá para ir por correio. Então, há alterações conforme há uma evolução nas comunicações, conforme há uma evolução nessas questões. Então, quando a gente vai lá na pesquisa da Wikipédia e a gente vê sobre magnetismo, a gente vê que é uma denominação usada ao fenômeno, conjunto de fenômenos naturais relacionados à atração e repulsão observada entre determinados objetos materiais, particularmente intensa aos nossos sentidos nos materiais ditos ímãs, ou em materiais ditos magnéticos, né? Aquele como o ferro, ou outros tipos de materiais. Mas nós não podemos esquecer, né, no cotidiano, que a força magnética mostra geralmente mais intensa do que a própria força elétrica. E há corpos que a gente pode magnetizar. Então, aquela questão que a gente brincava com o pente dos cabelos, né? Pedaços de papel eram atraídos, né? Passar na frente da televisão e a gente sentia a energia. O exemplo do fenômeno magnético que a gente conhece da bússola, da agulha magnética, né? Pelo poder magnético da Terra, do magma da Terra. Então a gente vê que há um magnetismo terrestre. A gente não pode esquecer que há um magnetismo, porque é lei natural, o magnetismo é terrestre, o magnetismo que é natural, o campo magnético da Terra, nós não podemos esquecer que as rochas, seus cristais se unem pelo poder magnético, né, do mineral, e que quando a gente estuda no Livro dos Espíritos, a gente indo lá na questão até 33, a gente vai vendo algumas coisas que os Espíritos nos trazem com propriedade e que são importantes nós pensarmos sobre ela. A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim. E é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. E aí eles mostram para nós, né, as moléculas têm uma forma, porém não somos capazes de apreciá-la, que as moléculas elementares primitivas é constante a forma, variável das secundárias, e que há, entre tudo, um movimento energético, uma força, um magnetismo natural. Nós vamos vendo também, quando a gente já leu a 388, mas lá na 555 do Livro dos Espíritos, antes de entrar nos três reinos, falando dos três reinos, mas na 555, que sentido se deve dar ao qualitativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente compreensíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Aí vem uma nota de Kardec. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Então, eles mostram, né, o poder de curar na 556, que algumas pessoas têm, que a força magnética pode chegar a ter a esse ponto, né, com a pureza de sentimentos, um ardente desejo de fazer o bem, e atrai o auxílio dos bons espíritos, atrai pelo magnetismo no bem. E vamos ver, depois, voltando no Livro dos Espíritos, na 424,
que é importante, né, a gente ver que, sem dúvida, todos os dias tem desaprova... Não, deixa eu ler a pergunta. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços, prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Sem dúvida. E todos os dias tem desaprova disso. Isso explica a questão de Lázaro também, né? E o magnetismo de Jesus, e os laços energéticos que não estavam ainda desfeitos entre o perispírito e o corpo físico de Lázaro. O magnetismo, diz aqui, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. E aí, numa nota de Kardec, ele explica esses retornos com ação magnética, nos casos de letargia, de catalepsia, e o cuidado que a gente tem que ter, né? Que a catalepsia é, por vezes, magnética, porque a letargia sempre é natural. Muitas vezes a catalepsia é a influência magnética de um outro ser atraindo aquele ser. Então, todos os fenômenos espirituais, mediúnicos, são explicados pelo estudo do magnetismo. Aqui nós continuando, alguém quer dizer, escrever alguma coisa, falar algo sobre esse assunto, que é muito interessante, né? Eu estava até querendo ver se a Dinha podia dar aula da semana que vem, falando mais sobre magnetismo. Você topa, Dinha? Se ela topar, a gente bota. Opa! Porque ela tem um conhecimento médico, tem um conhecimento do estudo do medicina espiritual, né? É a questão do médium de cura. Então, já a aula que vem eu vou botar lá, mudar até a questão do portal. Magnetismo e Espiritismo 2. Aí nós temos um material do Leon Denis, bom, e ela tem um trabalho, né? Magnetismo e fluido. Fluido magnético. E aí a nossa amiga vai poder dissecar melhor isso com todos vocês. Mas vamos dar mais uma ida por aqui, pelo estudo, né? Aí a gente vai trabalhando o fluido magnético animal, podemos ver o magnetismo terrestre, o magnetismo animal e o magnetismo do homem. Eu acho interessante isso. E eu sei que a Dinha tem um trabalho muito bom e uma experiência boa para trazer para nós. Então aguardem semana que vem. Mas vamos continuar aqui. Agora é que eu vi que não está colocando, né, na área de texto. Espera aí. E nós vamos ver que os magnetizadores, muitos magnetizadores, e é como diz aqui na Revista Espírita, é o que pratica o magnetismo, e magnetista e magnetizador é diferente. Magnetista é aquele que lhe adota os princípios. O magnetizador pratica o magnetismo. Gisele ficou na dúvida entre magnetismo e fluido animal. Fluido é energia, magnetismo é o poder de atração, que se dá através do fluido magnético animal, que todos nós temos por termos o corpo físico, as células, né, o próprio magnetismo, e que é potencializado pelos nossos pensamentos e sentimentos, e por sermos espírito, o fluido magnético espiritual, quando há atuação direta só dos espíritos em nós. E isso, semana que vem, nós poderemos até falar um pouco mais. Tá? Cristal, o filme Mesmer, Magnetismo Animal. Tem até no YouTube. Muito interessante. Por isso é que eu acho que nós podemos falar um pouco mais sobre isso. Certo? Então, aqui, quando esse artigo de 1858 é um lançamento, né? Assim, né? Nós podemos até lembrar algumas posturas, né? Do cristianismo poluídos, vamos dizer assim, nessa época com essas questões.
Mas há uma fala, inclusive, de Caibá Schutel, para nós do Espiritismo.net, que trata sobre essa questão. Se nós vamos ver um pouco sobre isso. Dizem isso, né, Cristal? A fórmula existem várias fórmulas da pomada do vovô Pedro, mas o que importa é que o trabalho da pomada são feitos por médicos que têm essa potencialização do fluido magnético animal, né? Ele tem fluido potencializado de cura e espiritual pelo plano espiritual. Quem trabalha com esse setor, eles fazem um jejum mental, moral, um jejum físico, e há uma união de muitas preces, é um dia determinado, horas determinadas, com médios determinados, para que o trabalho seja mesmo potencializado, materializado, né? Com a potencialização do fluido. Tudo em mediunidade tem a ver com magnetismo, né? E aí, aqui, quando ele diz que quando ele fala, Kardec, que Kardec foi, né, seguiu essa área, estudou magnetismo, e ele diz, nós mesmos partilhávamos, a princípio, que partilhávamos? Essa ideia, uns magnetistas usavam os princípios magnetistas sem ser magnetizador, mas não se pode ser magnetizador sem ser magnetista. E médium de cura é diferente disso. Ele trabalha com o fluido, tem a potencialização magnética, mas ele não cobra, ele sabe que há uma ação espiritual. E o magnetizador, ele até cobra muitas vezes, pela imposição das mãos, pelo trabalho que faz, porque ele se acha aquele que tem, né? Ele tem o fluido só dele. Ele não vê essa visão do plano espiritual. Eu sei, Cristal, tem essa história rolando por aí, né? Mas enquanto não houver confirmação de um plano espiritual mais elevado a respeito de quem deu a fórmula da pomada do vovô Pedro e tal, nós, assim, preferimos seguir a fidelidade doutrinária. O importante é que um trabalho bem feito, a pomada, como os xaropes também que são feitos, usam coisas da natureza, né? E é feito sobre uma égide de um plano espiritual superior, espíritos que trabalharam como médicos, enfermeiros, ou mesmo na área da química, né? Em laboratórios. Então, a gente vai por aí, né? Vai se preocupando por esse ângulo, vendo a importância disso aí. E quem está ali merecendo, recebe com a pomada né? Recebe a cura, né? Então tem lá, como passe de cura, tem gente que toma e não recebe, né? Eu sei, porque tudo vem do fluido cósmico universal, né? Então vamos continuar aqui e nós vamos dar bastante trabalho à nossa amiga Dinha para a semana que vem, né? Então vamos lá. Então ainda não admitem, ele diz que ele partilhava desse princípio, mas como tantos outros, tivemos que nos render à evidência dos fatos. Ao contrário, os adeptos do espiritismo são todos concordes com o magnetismo. Todos admitem sua ação e reconhecem nos fenômenos sonambúlicos uma manifestação da alma, né? E aí é um fenômeno bem magnético, e muitas vezes o médium sonambúlico tem a influência do espírito sobre o médium, que afasta o espírito do médium para poder dar ali a sua comunicação. No começo de uma ciência ainda tão nova, é muito fácil que cada um, olhando as coisas do seu ponto de vista, dela forme uma ideia diferente. As ciências mais positivas tiveram sempre e têm ainda suas seitas, que sustentam ardorosamente teorias contrárias. Os sábios criaram escola contra escola, bandeira contra bandeira, e muitas vezes, para sua dignidade, as polêmicas se tornaram irritantes e agressivas.
para o amor próprio ofendido e ultrapassar os limites de uma sábia discussão. O próprio Mesmer se deixou envolver, né, gente? E aí, para a ciência, ele acabou perdendo, vamos dizer assim, perdendo o campo e o espaço pela forma como ele apresentava os fenômenos. Né? Esperemos que os sectários do magnetismo e do espírito melhor inspirados não deem ao mundo o escândalo de discussões muito pouco edificantes e sempre fatais à propagação da verdade, qual for o lado em que ela esteja. A gente até lembra, e eu gosto muito de ler isso, que está lá no livro dos Médiuns, no capítulo 29, na 348 do livro dos Médiuns, quando fala das rivalidades entre as sociedades, que os grupos que se ocupam exclusivamente de manifestações inteligentes que se entregam ao estudo das manifestações físicas, têm cada um a sua missão. Nem uns nem outros se achariam possuídos do verdadeiro espírito do espiritismo, desde que não se olhassem com bons olhos. E ele fala aqui, né, sobre as questões da importância de não haver esse sectarismo, né, para que a gente pensasse na importância do espiritismo cristão e humanitário. Então eu gosto de lembrar um pouco isso para todos nós. Gosto também de trazer para a nossa reflexão, quando falo de magnetismo, eu gosto de lembrar, que assim eu aprendi na casa de Leon Denis, as questões das contradições e das mistificações, que quando a gente não estuda, não se aprofunda e não leva a sério os princípios, a questão da credibilidade se perdeu, né? Quando o Mesmer começou a se vestir de feiticeiro, fazer aquelas coisas que nem brincadeiras. Que a gente tem que ter muito cuidado para evitar essas polêmicas, né? E não cair no meio da diversidade das comunicações, com comunicações imprudentes. É bom também que a gente vá ao livro dos Médiuns, lá no seu capítulo 4, quando, lá no item 36, a gente vê, deixa eu pegar aqui um pedacinho, quando fala dos sistemas, que são conjuntos de leis, princípios que regulam certa ordem de fenômenos, que quando se começaram a produzir os estranhos fenômenos do espiritismo, o primeiro sentimento que eles despertaram foi o da dúvida. E os adversários do espiritismo julgaram encontrar argumento nessa divergência de opiniões. E aí a gente vê que muitos começaram a criar, né, sistemas outros para explicar aqueles fenômenos, não olhando a questão do magnetismo como algo que pudesse ajudá-los. Então, as pessoas que tinham um estudo do magnetismo, magnetizadores e magnetistas, conseguiram trabalhar um pouco melhor as ideias diante do que eles já conviviam, né? Também é importante que a gente vá ao livro dos Médiuns, na 131, abordando para todos nós, são lembranças, né, gente? Lembranças de estudos que depois ele formalizou no livro dos Médiuns. Que o Espírito, quando fala do laboratório do mundo invisível, que ele diz para nós aqui na 131, quando fala-se aqui, começa não só na 131, a existência de uma matéria alimentar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência. E os espíritos, como se acaba de ver, a confirmam.
Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria, que pelas transformações que passa também produz as diversas propriedades desses mesmos corpos. E aí ele fala da teoria, né, que a matéria de que serve o espírito carece de persistência. Como é que não nos aparecem os traços da escrita direta, por exemplo? Aí ele diz, primeiramente, não empreguei o termo nunca. Trata-se de um objeto material volumoso, ao passo que aqui se trata de sinais, que por ser úteis conservados, são conservados. O que quis dizer foi que os objetos assim compostos pelos espíritos, ele trata aqui daqueles objetos, né, que eram feitos com uma caixa de rapé, que aparece tal e tal e tal. E aí ele diz que isso tudo, os espíritos não poderiam tornar objetos de uso comum por não haver neles agregação de matéria como nos corpos nossos sólidos. Mas que é essa faculdade que é inerente à natureza do espírito, que muitas vezes exerce de modo instintivo, quando necessário, sem dissociar, perceber que os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à necessidade e à vontade do espírito, e são muito tangíveis, muitas vezes visíveis, né? Isso tudo é um trabalho magnético. Estou sabendo. E que o espírito atuante é o do magnetizador, quase sempre assistido por outro espírito, que ele opera uma transmutação por meio do fluido magnético, que é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica, do elemento universal. E desde que pode operar uma modificação nas propriedades da água, a água não vira água, o gelo não vira vapor, muda suas propriedades, não pode? Pode também produzir um fenômeno análogo com os fluidos do organismo. E aí o efeito curativo da ação magnética. Então, é importante a gente estudar isso, que há uma lógica nisso tudo. Quando a gente Gênese, e provavelmente a nossa amiga semana que vem vai pegar essas possibilidades lá com a Gênese, né? Que a gente tem no capítulo dos fluidos e no capítulo 14 e 13 da Gênese, a gente vai vendo como é que isso se opera. E aí explica até a formação do globo. Então, quando a gente faz esse estudo, não é que pequenininho esse texto, aí a gente acha que que é pouquinho, não é? Que tudo é muito pouquinho. Não, mas não é tão pouquinho assim. Tem muita coisa, né? Muita coisa para a gente estudar. E ele diz aqui, o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. E os rápidos progressos desta última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias do magnetismo, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo, do êxito, das manifestações espíritas, quase apenas um passo para a gente entender os outros fenômenos mediúnicos. Não sei falar de outro. Não dá para ser diferente. A gente vai ver aqui, na própria Revista Espírita, lá nós vamos estudar isso depois desse. Vai orando, Enio. Na semana que vem, a Aldinha vai falar mais sobre magnetismo, e na outra nós vamos estudar da Revista Espírita os banquetes magnéticos. E aí nós vamos poder fazer um pouco mais de investidas a respeito desse assunto. Nós vamos ver também, mais adiante, na outra, porque agora nós vamos estudar o que tem aqui de magnetismo, né? Na Revista Espírita de 1958. Então, depois nós vamos estudar também o emprego oficial do magnetismo animal,
que é um outro artigo que tem aqui na Revista Espírita, o magnetismo e o sonambulismo ensinados pela Igreja, também é um outro artigo. Nós vamos até setembro estudando esses artigos aqui, e quando fala da independência sonambúlica também. E nós vamos trabalhar um pouco sobre o magnetismo na prática, né? E nós vamos ter essa oportunidade de ir por esse estudo nesse mês de agosto e setembro. Mas é importante que a gente veja o que ele coloca aqui. O magnetismo já possui entre nós órgãos especiais justamente acreditados. Seria supérfluo insistirmos sobre um assunto tratado com superioridade de talento e experiência. A ele não nos referiremos, dizer, pois senão assessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas das duas ciências, que na verdade não passam de uma. E ele diz que devíamos aos nossos leitores essa profissão de fé, que terminamos com uma justa homenagem aos homens de convicção que, enfrentando o ridículo, os sarcasmos, de sabores, dedicaram-se corajosamente à defesa de uma causa tão humanitária. Seja qual for a opinião dos contemporâneos sobre seu proveito pessoal, opinião que é sempre mais ou menos o reflexo das paixões vivadas, a posteridade fará-lhes a justiça. Aí ele coloca, ela colocará os nomes do Barão de Dupotete. E aí isso é a minha leitura, né, gente? Vocês sabem que eu tenho assim um monoglotismo de línguas. Eu não tenho, assim, para ler, eu vou ler conforme vai estar aqui. Barão do Potete. Porque deve ser Barão de Potete. Deve ser, se eu posso falar um besteirinho, é melhor eu não falar. E nós vamos ver, vocês vão até escutar uma musiquinha, que eu tinha copiado aqui, Barão Jules Denis du Potete de Saint-Livoy, o grande magnetizador, contemporâneo de Allan Kardec, 1796 a 1881. Não existem traduções das obras para a língua portuguesa. Ele foi um grande expoente do estudo do magnetismo animal no século XIX na França. Começou seus experimentos em 1821. Né? Ele registrou no jornal que ele fundou em 1827, no Jornal de Magnetismo, fundado também por ele em 1845. E ficou em atividade até 1861. Depois foi Heitor D'Urville. Por isso que eu trouxe esse magnetismo pessoal. Porque quem reativou esse jornal de magnetismo foi Heitor D'Urville. Porque esse livro, Magnetismo Pessoal, que fala da educação do pensamento, desenvolvimento da vontade, para sermos felizes, né? É uma tradução. Entendeu? Então, do original francês, Magnétisme Personnel. E Heitor D'Urville é que dá essa continuidade. E como ele desenvolveu, quem desenvolveu foi esse barão, um sistema chamado magnetismo mágico, que revisava a doutrina tradicional do magnetismo, de um fluido magnético universal, incorporou uma antiga noção de um poder espiritual universal. É interessante, né, para todos nós conhecer um pouco mais sobre ele. Então, quem quiser, não esqueça de ir lá no nosso companheiro Google e pegar esse título, tá? Para vocês, combinado? Vocês botando Barão do Potete, vem lá.
www.autoresespiritasclassicos.com. Vocês vão encontrar ele. Tá? E tem algumas coisas interessantes a serem lidas. Tem até uma relação de obras para fazer download, mas que eu não achei assim necessárias. Eu peguei o que eu achei assim de mais importante para a gente ver por que que ele traz aqui e fala sobre ele. Entendido? Vamos dar mais uma terminadinha aqui antes que entre o Leon Denis. Desculpem, é que eu fui pegar o outro. Tem hora que eu me enrolo. Cadê a minha revista Espírita? Ah, tá aqui. É tanto livro aqui em cima. E tá lá, olha. Ele fala também do senhor Millet. Millet. A gente, quando vai fazer esses estudos, a gente tem que fazer essa pesquisa. E hoje a gente tem essa possibilidade, né, gente? Nossa, é muito importante a gente ter essa possibilidade. Deixa eu pegar aqui onde eu peguei ela traduzida. Bom, vou pegar só um pedacinho também, para nós não precisamos assim ir muito longe no assunto, só para conhecer. Jean-François Millet, pintor romântico, um dos fundadores da escola Barbizon da França rural, conhecido como precursor do realismo. Tem um pedaço que ele fala. Eu perdi o pedaço que eu queria trazer para vocês. Bom, ele é diretor ao lado de outros pioneiros, mas eu vou pegar justamente porque tem outros da família Millet, né? E aí a gente tem que pegar o Millet certo, senão dá uma confusão. Deixa eu pegar o outro artigo, Union Magnétique, que é o nome lá do... Pronto, aí já peguei agora. Tem até vídeo, né, sobre isso. Então, o companheiro também. E o Marquês também, eu fui dar uma olhadinha nesse Marquês, porque eu já tinha visto uns estudos sobre o que, quando eu estudei a senhora Madame Esperance, não foi Madame Esperance, não. Foi aquela médium, outra, que tem até um livro sobre todas as experiências dela, com ela. Experiências até feitas até, poxa, vou te contar, esses médios, a Sarah Piper, esses médios sofreram, né? Nossa, mãe. Então, o cego, que não é assim, né? Lógico que não é assim. Ele tem essa ligação da descoberta do sono magnético. Então, toda essa área do hipnotismo. A hipnose permitiu que se obtivesse curas impressionantes. Depois foi usada pelo o cirurgião escocês, e esse companheiro teve essa, vamos dizer assim, essa união de estudos, né? E Deleuze, deixa eu ler um pouquinho mais sobre esse Marquês, que era um aristocrata francês, uma família ilustre, lógico, tá? Aprendeu sobre o mesmerismo do seu irmão, o conde de Chastenet,
Um dos seus primeiros pacientes e mais importantes foi Virto Racé, um camponês de 23 anos, né? Ele hipnotizou esse companheiro e, através desse trabalho, ele conseguiu a cura, né? Então, ele é importante, né, com esse desenvolvimento, mostrando o uso do seu poder magnético para, como diz, sonambulizar o outro. É complicado falar isso, sonambulizar é estranho, eu criei isso agora. Então, tem mais isso, né? E quem mais que a gente vai dando aqui uma pala, terminando esse estudo de hoje, que ele fala desse outro companheiro, que é Deleuze, né? Vários livros que a gente estuda sobre magnetismo, a gente vê essa importância, né? Ele apresenta uma tese e faz um trabalho também com a filosofia e ligado a essa questão também da psiquiatria, usando o poder magnético, né? E a gente vai ver que como esses companheiros muitas vezes não eram compreendidos, riam dele, e ele já é mais assim, mais recente, né? Mais recente. Então, como é que muitos estudaram, pesquisaram, se viram assim, em situações difíceis, para hoje a gente ter, como diz aqui Kardec no final, graças aos seus estudos perseverantes, o magnetismo se popularizou, ficou pé na ciência oficial, onde já se fala dele aos cochichos. Este vocábulo passou a linguagem comum, já não afugenta, e quando alguém se diz magnetizador, já não lhe ri no rosto. E hoje, mais ainda, a gente vê em alguns hospitais, como é que é a cura, como é? Clínica da dor, né? Clínica da dor, que usa esse poder magnético, que muitos chamam de poder de persuasão, né? Mas, na verdade, é o uso do magnetismo pessoal nos trabalhos diversos. Gente, tem que correr e falar isso dessa forma. Mas como nós vamos ter a Dinha semana que vem e mais 3 ou 4 conversas sobre magnetismo daqui para diante, vocês vão pesquisando, vão trazendo, vão lendo, e nós também, tá certo? E vamos aqui aprendendo, tá? Cristal, naquela hora você falou Exapta Paladino, Marquês de... tem Exapta, mas eu estava mais querendo falar a senhora Piper mesmo. E não saía nada naquela hora. Tá? Então eu quero agradecer a vocês pela paciência, agradecer a todos. Beth teve que sair, né, mas pelo trabalho, a esse grupo maravilhoso que vem estudando junto conosco. Hoje eu estou vendo a Nádia que estava sumida, a Darlene conseguiu chegar, minha amiga Dinha que está aqui, o Júnior está aqui de novo, Nina Mil, e a gente vai agradecendo a presença de todos pela oportunidade que estão me dando de rever esses estudos, tá? Quem vai fazer a prece? Daqui a pouco o Leão Denis já está entrando. Quem vai fazer a prece? Levanta a mãozinha. Dinha, eu vou deixar com você semana que vem, tá? Quem vai? Ninguém levanta o braço? Então vou fazer. Tá certo. Vamos juntar nossas mentes, nossos corações, e agradecer. Senhor, amigo Jesus, irmão maior,
falange benfeitora das nossas casas frequentadoras, da Casa de Leon Denis, da Casa Virtual Espiritismo.net, Caibar Schutel e tantos outros. Kardec, amigo Kardec, amigos espirituais de cada um. Mais uma vez, nesse instante, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, nesse estudo maravilhoso, que é o estudo da Revista Espírita. Que possamos, né, estar aqui sempre unidos, né, sempre juntos, para que nossas mentes se abram, para que possamos melhor utilizar aquilo que aqui aprendemos e facilitar o apoio que todos esses benfeitores nos trazem quando estamos colocando nosso magnetismo, nossa energia maior voltados para o bem, estudo, para a reflexão, enfim, para a aplicabilidade de nossas vidas. Que esse estudo facilite nosso trabalho no passe, que esse estudo facilite nosso trabalho na desobsessão, na cura, facilite nas nossas relações, nos nossos olhares, nos nossos, enfim, nos nossos contatos do dia a dia. Que possa ser o nosso magnetismo, o magnetismo de amor, o magnetismo do bem. E que seja em teu nome, em nome desses benfeitores amigos, mas principalmente em nome de Deus, que possamos dar por encerrado o estudo da Revista Espírita de 1858, na tarde e noite de hoje. Graças a Deus.